Estamos chegando pra mais uma livezinha. Vamos, rapaziada. Hoje é especial, hein? Hoje não tem jeito. Teremos convidados para falar um pouquinho, né? De leve, sobre essa peladinha que teremos amanhã no Maracanã. Galera chegando, Caioba, Márcia Rio Doce, Iago, Dani, Giovanni, galera chegando junto. E é isso. Rael. Chamar o Caioba, né? Meu fiel escudeiro. Milênio tá na live também. Graças a Deus. Já chegamos aqui em 20 mil pessoas assistindo a live. Giovanni, qual Flamengo vai pro jogo, né, cara? Que loucura. Cadê o Caioba? Gabi participando da live. Pra falar um pouquinho com a gente. O homem chegou. Cheguei, tô na área. PVC de Camará. Seja Cheguei. bem-vindo. Fala comigo, Dani. Fala dele. Tamo junto nessa. E aí? Tá animado? Joguinho aí. Copa do Brasil, frenética. Ligar o cronômetro pra gente poder Isso aí. Tem jeito. não passar, Rapaziada né? chegando aí. Não fazer a live cair. Rick chegando. Ai, não. Ricardo Na moral, antes de começar, Gereissati. o Renato Augusto é muito craque. Na moral, eu queria falar isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Ele é fenômeno, né? Não tem Pena como. que ele joga. Ele é muito craque de bola. Não tem jeito. Eu acho que o Corinthians tinha que deixar ele descansando durante o Brasileiro e botar só nas Copas, pô. Não é. Craque. Que seria... Maluco, é igual o Rodrigo Caio. Volta de lesão, parece que... Não, Renato Augusto é fenômeno. Acho que o Corinthians não perdeu esse ano com o Renato Augusto em campo, pô. Tu viu o passe dele? É brincadeira. Eu tava vendo o jogo do Botafogo, cara. Botafogo não, né? glorioso, né? Não. Aí. Tem jeito. E hoje? Inter primeiro tempo 3-0, já virou, já reverteu aí o placar. A América muito inconstante também. Eu e você na live só pra falar dessa peladinha de amanhã? Só 20? Não, pô. Que isso. Jogão amanhã, clássico. Jogo de volta, né? Segunda mão, como o pessoal costuma dizer. Segunda mão? Pode ser só nós dois. Segunda mão não pode ser só nós dois, né? Não pode ser, né? Não tem como ser nós dois só. Maracanã vazio? Será? Tem jeito. Vou chamar, hein? Pode? Chamar os homens? Tem jeito. Cadê os homens? Os caras são boleiros, hein? Os caras são da bola, não tem jeito. Os caras é papo raiz com os caras. Dani se declarando aqui no chat, pô, Dani. Ai, Tiquinho Soares é foda. Tiquinho Cano, Giovanni. Tiquinho Cano. Deixo aí pra você esta... Ó, o Mussa chegando na live. Mussa! Indagação aí. Ó o homem aí. Tem jeito. Chamar os caras pra gente não perder tempo. Chama os homens aí. Deixa eu começar essa resenha aí, maneirinha. Tem jeito. Cruzeiro também, né? Cruzeiro caiu. Professor Renato, tem jeito. Professor Renato deu nó tático no Pepa. Tem jeito. Aí. Fala. Que isso, homem. Chegou, pode se arrumar, cara. Pode se arrumar, fica à vontade. Não, é só pra ver se é iluminado. Não. Fala, rapaziada. Se tu ficar Boa noite. mexendo, pode ficar mexendo aí 1 hora no telefone pra não, gente ficar tonto aqui. Já foi. Graças a Deus. Agradecer aí o convite e desejar sucesso aí. Pô, tu tá bonito aí, com essa camisa, hein? Essa camisa de quem? Qual clube? Tu que mandou, né? Tu que mandou. Mandei uma foto com ele com a camisa Eu não mando nada, cara. Tá maluco? Tu manda e a gente obedece, hein? Você falando isso dá até a impressão que a gente torce o mesmo time. Que maluquice. Não, parece só, né?
Cadê o Joãozinho? Cadê o outro amigo aí? Pra entrar. Mandei o convite, esperando ele aceitar. Cadê o homem? Tem jeito. Tá maluco. Aí, João Paulo Delefeu. tem jeito. Olha, Aí, ó, Só goleiro. ó, é diferente, né? O outro chega balançando a câmera, se Só, arrumando no ar. classe. Na Joãozinho classe, né? já chegou pronto, pô. Tem já jeito. chegou. Tá pronto igual o time E dele sozinho, amanhã. O sem ajuda. time do homem tá pronto amanhã. Tem jeito. É, não é igual alguns clubes aí, né, que Com precisam da a filha no ajuda. colo. Que isso. Aí, esquece. Você é pai presente, pô. Porra, Tá maluco? esquece. Tem jeito. Isso aí merece até classificação amanhã, depois de uma cena dessa. Isso é certo. Rapaziada, obrigado, tá? Por vocês aceitarem o convite para a gente falar um pouquinho dessa peladinha de amanhã. Falar um pouquinho, né, de vocês também, não só do jogo. Os dois aceitaram, assim, porra, de forma muito tranquila, né? Ninguém cobrou nada. O Rael até tentou cobrar um cachê. Porque ele, jogador europeu, né? Jogador europeu. Longe disso, longe disso. Diferenciado, diferenciado. Não, Mas mais uma vez, obrigado. mas tranquilo. Ponderar aqui que agradecer aí o convite. Prazerzaço estar aqui. Desejar todo o sucesso aí do mundo para vocês, né? Resenha Monstra. Caio, me entendo, conheço aí desde que me entendo por gente, desde 4 anos aí de idade. E Juninho, quase a mesma coisa. Pegou o moleque lá no Pedra, então é um prazerzaço estar aqui. E um prazer em conhecer o amigo aí, o João aí. Caioba, tá contigo, Caioba. Vamos lá, né, Dani? Começar daquele jeitão, aquela resenhazinha que a gente conhece, que a gente gosta. Perguntar pro meu parceiro Rael, começar com ele. Perguntando pra ele. A gente conversa bastante e tal, sobre futebol em geral, mas eu nunca perguntei pra ele a parada que a gente ia conversar, né, sobre, mas queria saber dele por que ele escolheu o Flamengo, como ele se tornou Flamengo. Queria saber isso dele, que é uma parada que eu nunca perguntei, então, assim, a parada que acho que é até legal de falar um pouco aí. Por que ele escolheu ser flamenguista, assim, quem influenciou? Essa questão das influências, por que ele virou Flamengo e se teve algum jogo marcante, enfim. Conta aí um pouquinho pra gente, mano. Cara, assim, para responder, primeiramente, acho que não tem nada que represente mais ser Flamengo do que meu pai, né, mano? Meu pai, assim, sempre moleque, assim, né? Tem como o Zico como ídolo, pô, geral no Maracanã antigo, diversos jogos e sempre deixou claro, assim, eu desde pequeno, assim, me entendo realmente por gente, sou Flamengo, assim, um amor. E tem até uma história engraçada de que sempre um negócio de futebol, né, de jogar futebol, e uma vez eu, com 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, fui numa escolinha do Botafogo, ali, que era no César ali, né, no Marcelino, no antigo César ali, e aí as crianças, né, treinando e tal, mas era uma equipe maior assim de idade, né? Quando chegou o pessoal da minha idade, os garotos da minha idade, tudo chegando com o uniforme do Botafogo, né? Blusa, meião e tal. Aí eu fui e falei assim pro meu pai: pô, pai, eu vou ter que vestir essa camisa aí. Aí meu pai falou: vai. Eu falei: não quero não. Meu pai nunca mais voltou comigo na escolinha, porque era negócio de Flamengo, e acabou que depois eu fui pro Flamengo, aí joguei. Então, mas assim, a influência vem só do meu pai, mas o entendimento vem além disso, né? De entender o que é Flamengo. E o Joãozinho, E Joãozinho, quando é que tu começou a ficar louco da cabeça, Joãozinho? Fala pra gente, pô. Mesma coisa, ele, meu pai também, sempre levou em jogos, sempre levou pra ver o time. Então, tipo assim, se tem aquela criança que às vezes tem influência de um, de outro, eu fiz sempre tricolor, mesma coisa, nada de botar a camisa de outro time. Pô, novo, tive a queda pra Série C, né? Fui zoado, a família tem flamenguista pra caramba. Fui zoado pra caceta, chorando. Não tem nem lembrança do que é, assim, né? A Série C na época eu não tinha proporção do que era, né? Mas a sacanagem foi hoje é tão muito grande. mais, né?
a Foi. sacanagem foi Não tão tinha grande no dia. Instagram, né, na época, não tinha Instagram. A sacanagem foi tão grande no dia que só lembro disso, que eu chorava pra caralho, meus tios tudo me zoando. Mas mesmo assim, nesse dia eu fui com a camisa e no dia seguinte, na casa da minha avó, que o Geraldinho eu tava com a camisa de novo. Então, tem muita explicação não. Tem um pouquinho da influência, mas o resto eu acho que já veio mesmo. Vem de berço. Não tem... Perguntar pro Rael a primeira lembrança que ele tem, assim, de alegria com o Flamengo. Primeira coisa, assim, ele lembra do Flamengo. A primeira lembrança dele, assim, de futebol em relação ao Flamengo. O que vem na tua cabeça quando tu lembra, assim, Flamengo e alegria? Cara, eu acho que assim, umas lembranças fúteis, assim, acho mais aqueles cariocas, mas assim, acho que a primeira lembrança, assim, como eu tive entendimento assim mesmo de que era futebol foi naquela arrancada, no jogo Flamengo e Atlético Mineiro, que o Pet faz aquele gol olímpico ali, acho que foi uma das maiores assim emoções que eu lembro assim de um gol do Maldonado fazendo aquele gol. Acho que ali é um jogo que me marcou. E o título brasileiro de 2009, né, que nunca tinha visto assim o Flamengo ser campeão de algo grande assim e conquistar aquele título lá da forma que foi no Maracanã lotado. Eu acho que é o que mais me representa assim, que eu mais tenho memória afetiva assim com o Flamengo. E tu, Joãozinho, qual Fla-Flu mais te marcou? Ah, cara, as minhas lembranças são, às vezes, não é nem muito de título. Eu vi do estádio aí, final da Copa do Brasil, dos brasileiros aí 10 e 12. Mas minhas lembranças mesmo, assim, é arquibancada, entendeu? Sou maluco na arquibancada, mano. Sou maluco na bagunça, em ficar louco da cabeça mesmo, aquilo Tu ali. gosta de ficar sentado lá embaixo, né? Pô, tá maluco, impossível. Eu peguei o Oeste no primeiro jogo do Fla-Flu aí. Pô, nego, não dá. E a Oeste tava com, assim, um galerão que tu vê todo o jogo ali na sua ali, que não conseguiu ingresso igual eu. Mas mesmo assim, mano, não é a mesma coisa. A gente até brinca disso, né, Denilson? Direto. Que, pô, bom, mas qual a diferença? Sei lá, mano, ir lá em cima e no meio da torcida pra mim Parece que tá em outro ambiente, né? é outro jogo, outra parada, ver o jogo de outro jeito. Então, minha lembrança é tudo arquibancada. De falar de título, De eu Fla-Flu, lembro muito. Fla-Flu. Fla-Flu, Ah, fala, não precisa ser título, pode ser um Fla-Flu de eu digo, brasileiro, enfim. um jogo assim que me marcou muito pequeno, assim, acho que de repente pra eu gostar tanto assim Ó, de ó, bancada é a final do Carioca ó, Dani, Volta Redonda. A final do Carioca você queria falar Volta desse. Redonda, aquilo ali marcou. A eliminação pro São Caetano marca muito também. É antes, né? 2000, mas é um jogo que eu gostei de estar, apesar da eliminação. Então, que eu tô falando esse negócio de arquibancada, mas jogo de alegria, assim, o primeiro é o do Volta Redonda. O primeiro é o do Volta Redonda, que o Antônio Carlos faz o gol lá. De barriga não tem muita lembrança, não, né? Do gol de barriga. Nenhuma, pô. Tinha 3 anos. Não, mas qual Fla-Flu te marcou mais, assim? Pô, mano, Fla-Flu, pra mim, eu Eu, acho que eu nem lembro muito, porque eu tô nervoso desde o primeiro, mano. Não, primeiro eu quero te perguntar se ganhar Fla-Flu é normal, né? Normal, sempre Ih, foi. cara, aí, Rael, segura essa pica aí. Sempre foi. Cara, O hino, acho o que hino de você, o hino do Flamengo já fala, né? Eu não entendi de vocês. Flamenguista aqui só Israel. é, cara, A acho gente que sabe. essa parada de ganhar Fla-Flu é normal, é uma das paradas que mais me irritam Ih, no meio do cara. futebol. Não, não Cara. é, não é questão de. É assim, é porque os caras veem os números, sabe? Eles veem os números, que o número de vitórias do Flamengo é maior, né? A diferença é brutal e eles insistem em manter esse lema aí, né, de que ganhar Fla-Flu é normal. Mas, assim, respondendo a pergunta lá de um Fla-Flu que me marcou, eu acho que, assim, um primeiro que me marcou bastante foi aquele que o Botinelli entra e mete 2 gols. O Flamengo tava É, perdendo nesse. de... Perdão de cortar, mas nesse dia eu tentei ligar pro Botinelli e deu só fora de área. Não entendi, na época eu não entendi por quê.
Isso aí. Então, eu acho que é um Fla-Flu que foi marcante, assim, que o Flamengo estava atrás do placar, né? Ele entra em questão de 6, 7 minutos, mete aquele gol de falta e aquele outro lá de fora da área. Acho que é um Fla-Flu que marcou bastante. Ô, Dani, Caioba, o Rael falou de número e até é bom a gente pô, falar. aí, perfeito, conexão perfeita. Ele Conexão, dava né? gancho, perfeito. Conexão. Já foi, perfeito, A perfeito. brincadeira do é normal era pelas finais, né? Então, nós pegamos desde 2019, né, nessa fase Isso aí. mágica que o Flamengo está vivendo, até em termos de contratações, bastante título. Rael, 27 jogos, 12 vitórias do Fluminense, 10 do Flamengo e 5 empates. Sim. E aí? Cara, Fluminense. eu acho É normal? que tem sido, né? Assim, o que eu falo, o que eu costumo dizer é que virou uma realidade, né, dos últimos anos. Por isso se torna realidade, né? Por isso que eles falam no sentido de ganhar Fla-Flu é normal. Acho que pela frequência que eles vêm ganhando, mas não na história em si, porque os números estão aí, não mente. Mas como você pontuou aí bem, desde 2019, querendo ou não, o Flamengo vivendo esse momento mágico aí de título, contratação e tudo, e mesmo assim tá abaixo em questão, né, de vitórias, de poderia estar com números melhores. Mas o que importa é lá no final do ano, né? Que tem carimbado aí pra gente é os títulozinhos. E continuar perdendo e ganhando os títulos que tá ganhando, tá bom pra gente. E Joãozinho, como é bater no Flamengo? Mesmo Flamengo milionário, tendo o melhor elenco, Isso aí. sempre uma pedrinha no sapato do É Flamengo. isso que eu ia Desde falar, mano. Vou 2019, desde confessar que 2019. não vou mentir que é bom, né? Pô, você ser totalmente inferior, teoricamente, e mesmo assim tá sempre incomodando, né? Ver vocês atropelando rivais assim, igual o Vasco, igual o Botafogo, e a gente, de repente, tem um Pô, time no nível se vocês deles. do Joãozinho tá me irritando, mano. Na moral, vamos falar. Desculpa, Caio, você. vocês Parece é o aqui que só tem flamenguista. Flamengo, É, pô. pô. Vocês é o Flamengo, não é Entendi. vocês. De Vocês repente eu me dois. acusei sem querer, né? É, É. vocês é o Desculpa, Você Flamengo. perdão. acusou, você acusou É, dele. Eu Desculpa, consegui desculpa. manter não aqui. era nem pra eu estar pronunciando Flamengo, né? É só vocês. Não É, costumo não, falar esse nome. Eu vim de Grenar, pô. Vim de Grenar Eu hoje, não pô. costumo falar esse nome. É vocês, pô. Time da isso, Lagoa, isso Clube, aí. Time da Lagoa, né? Mas Clube do perdão Remo, alguma coisa perdão de assim. cortar, Joãozinho. Pode continuar. Não, mano, é isso. Incomodar, né? Tá sempre incomodando. Mesmo, pô, vamos ser sinceros, muito jogo que a gente ganhou aí era pra ter perdido. Pô, é alguma coisa que. Aí já vou entrar em outro assunto, que é a minha admiração pelo Diniz, Sim, que ele seria o fala. próximo assunto mesmo. E ele Isso aí, fala, isso aí. tem coisa no futebol que é a mística, é um negócio que não vai depender de tática, não vai depender de jogador, de habilidade, tem coisa que não explica, mano. É o gol de barriga, não explica, não tem explicação. É vocês jogarem para ganhar o jogo inteiro e no final o Felipe Luiz, o cara que narra passe, dá aquele passe errado, o Iago vai lá e faz o gol, mano. Então, no futebol nem sempre é fácil explicar. Seria Fla-Flu o clássico mais imprevisível, Rael? Acho que, sem dúvidas, assim, apesar, assim, do, da disparidade, assim, né, de nível técnico, né, do Flamengo ser muito superior, eu acho que, mesmo assim, Ou os, era? os Eu 11... não sei se agora tem uma disparidade assim, Os, mas eu acho que ainda continua tem. sendo assim. Não, ainda tem. Eu acho que Eu o acho Flamengo tem mais elenco como corpo, de certa exatamente. forma. O Fluminense Eu Flamengo, acho que Flamengo é melhor aqui, ó. exatamente. Eu acho que o único jogador do Fluminense que seria titular indiscutivelmente no Flamengo seria o André. Será, Rafa? Assim, não, Será? não, Hoje? acho. Sim. Samuel Será? Xavier, Não, sei. hoje não. Eu tô falando assim, se você comparar jogador por jogador, todo mundo Não, com bem, certeza. todo mundo bem, Ah, o ah. André é o único que é titular no Flamengo e em qualquer time do Brasil, pra mim, em qualquer time. Não, com certeza, mas eu acho que. Eu Pra mim concordo, mas eu é. acho que tem alguns outros jogadores que também seriam. Mas Sim, segue, mas pode não seguir, pode seguir. são exatamente, mas vão brigar, a gente vai ter uma discussão aqui, mas Eu agora eu acho tô falando de que o Arias seria indiscutível, titular no Flamengo.
indiscutível, eu acho que seria o André, entendeu? Entendi, O, entendi. Arias, o Arias, assim, o Arias é um cara que faz um corredor ali pela direita, né? Que hoje é difícil de você ter Ele pode ir Marcelo, pela esquerda também. discussão. exatamente, no futebol. Mas, por exemplo, o Arias já, se é um jogo que você tá perdendo, que você tá atrás do placar, eu preferia, no caso, o Everton Ribeiro, que é um cara Ó, construtor, que quebra a linha com questão de drible, entendeu? Aí são circunstâncias do jogo, mas são dois jogadoraços. Eu sou fã do Arias, cara que bate bem na bola, inteligente, não é cabeçudo, cai para os dois lados, joga tanto pelo centro. É, é discutível demais. Mas, assim, indiscutível, jogador titular hoje é o André em qualquer time do Mas Brasil. assim, sem polêmica, a gente não quer polêmica. Cano ou Arias Gabigol? ou Cebolinha? Eu ia falar Arias ou Cebolinha pro Rael. Pô, pelo amor de Deus, vou ter que ficar com Arias. Não é possível. Não dá. Mas Cebolinha não dá, não, pra mim. já que o Joãozinho citou do Diniz, Rael, o que tu tá achando do trabalho de São Paulo? Cara, eu acho que ainda é cedo, né, pra gente querer pontuar alguma coisa, mas assim, o time não vou dizer que melhorou, mas também não piorou. Eu acho que tá na mesmice ali ainda do Vitor Pereira. Tá vindo aí de 6 jogos invictos, mas assim, 6 jogos que não convenceu da maneira que jogou, entendeu? 6 jogos que poderia ter dado mais. O jogo do Bahia ficou nítido isso. Pô, dois a mais de 15 minutos ali, você não conseguir construir nada. E assim, o São Paulo vive batendo numa tecla de contundência, mas o time não cria para isso, para falar, contundência. Contundência para mim é tu chegar lá 10 vezes e tu perder as 10, por exemplo. Aí ele pode reclamar de contundência. Agora o time chega uma, duas e ele reclamar de contundência, para mim não é um ponto a, a se questionar. Assim, a questionar é a forma que o time está jogando, né? Tá deixando a desejar, que sempre foi um ponto do Flamengo, até com times ruins. O Flamengo sempre jogou em cima, com posse de bola. Hoje em dia o time melhorou na questão da posse, mas não machuca o adversário, né? Não fica ali. Eu acho que, mas falando do trabalho dele, acho que é cedo ainda para falar, mas acredito que com os reforços aí que tem para chegar, que eu acho que o De La Cruz aí e o Luiz Araújo vão Igual. ser. O Alan eu não sei, porque eu acho que não é o que o Flamengo precisa. Eu acho que o Flamengo precisa hoje de um cara mais marcador. Por exemplo, investiria um preço mais barato, né, no caso, no Cuejá, do que o Alan, porque o Flamengo hoje o problema não é na saída de bola, não vejo um problema. O Alan é um cara de primeira linha ali, né, que joga bem na frente do zagueiro. Ele não é esse segundo volante ali que o Gerson pode fazer, o Vidal faz muito mal, né, tem feito muito mal, mas o cara ali de primeira linha que joga na frente dos zagueiros é o Alan. Então, Então, eu o Alan acho tem nossa que posição, a posição que o Flamengo não tem, né? Tem o Pulgar, mas exatamente, exatamente o Pulgar. Mas assim, também não descarta a vinda do Alan, não. Eu acho que se chegasse, chegaria para ser titular. Acho muito mais jogador que o Thiago Maia. Muito mais jogador que o Thiago Maia. Mas eu acho que o Flamengo precisaria de um cara marcador aí. Entendeu? Dene, pegar o gancho aqui, fazer uma pergunta pro Joãozinho. Aí eu falei sobre a questão do retrospecto do Flamengo, os últimos 6 jogos ali, o Flamengo bem invicto, né? Tá nesse gancho de falar com o Joãozinho sobre o Fluminense, né? Os últimos 6 jogos do Fluminense foram 2 vitórias, 3 derrotas e um empate, né? E assim, uma queda muito, muito brusca desde o último Fla-Flu, né? A gente não entendeu muito bem porque o Fluminense mudou tanto. O jogo contra o Botafogo foi um jogo que o Fluminense não vou dizer que ficou sobre as costas, mas assim, um jogo diferente, né? O Fluminense, a gente nunca viu, assim, pelo menos no ano, o Fluminense sendo tão pressionado como foi ali. A gente viu contra o Flamengo também, mas o Botafogo acho que conseguiu até se impor mais do que o Flamengo no jogo contra o Fluminense. E queria perguntar para ele se são lesões, se os jogadores estão sentindo esse meio de temporada já, essa intensidade, e o que ele acha que está acontecendo do Fluminense ter uma queda assim nesses últimos jogos. Acho que que comentaristas, né, de grandes canais aí da TV, sempre ficam Fala batendo. dele, por exemplo. Hã? Fala dele, né? Que tá... Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Que é grande na internet. Ficam batendo sempre na mesma tecla, mano. É sempre a mesma coisa de perdeu, tá cansando, foi porque não poupou.
Aí quando poupou, perdeu o ritmo. Pra que poupou naquele jogo? Depende muito do resultado mesmo. Aí, cara, acho que é um momento ruim, muito pelos desfalques. Pra mim é até surpresa, mas a falta que o Keno tá fazendo, pra mim é surpresa. Eu não, Falei. eu não Esse, via esse é diferente. Agora, eu não via Posição carente ali do Fluminense, né? essa, Esse lado esquerdo ali. diferente que ele tá do lado esquerdo ali. essa necessidade do time do Fluminense no Keno. É o que eu vejo faltar nos jogos, entendeu? Tem o Alexander, mas acho que o Alexander consegue até suprir com os outros, mas acho que a falta mesmo, quem tá fazendo é o Keno mesmo. E isso, cara, é um momento ruim que vai passar. Na temporada não tem jeito, vai passar. No passado passou e falaram que era o ciclo do dinizismo, né? E não Passa vou amanhã ou final mentir. de semana? Não, passa amanhã, pô, tá Ah, tá. maluco? Entendi. Aí falaram no ciclo, né, do dinizismo, né? Chega, né? Fizeram aquela roda. Ganha, empolga, começa a jogar mal, perde, é demitido. Chega um determinado momento do brasileiro que Isso. E aí ninguém depois volta para falar que ele ganhou os últimos 8 jogos ano passado, quando ainda estava valendo e tudo mais, né? As 2 últimas rodadas, os 8 últimos, e jogando bola e tudo. Então ninguém volta para falar, não, acabou esse ciclo. Esse ano já estão falando de novo no tal ciclo do dinizismo. Mas, pô, se for bem, o Fluminense jogou bem até poucos jogos, cara, esse ano. No Carioca não estava engrenando, teve aquele jogo do Botafogo do pênalti lá, da polêmica lá do Calegari, e engrenou ali no 7-0, bem dizer, no Volta Redonda, ali Tinha cresceu, perdido o primeiro jogo, né? Tinha perdido o primeiro jogo, né? e no primeiro jogo, sem criar, sem jogar, meteu um gol de cabeça, se eu não me engano, com o Nino, um gol de bola parada, e aí veio, meteu aquele 7-0 e dali começou a engrenar, mas não gosto muito desse negócio de ciclo, não. Acho que o Keno tá fazendo muita falta, mas é uma fase que vai ter essa, vai passar amanhã ela acaba, mas vai ter outro momento da temporada também. A gente só espera que não seja no jogo mata-mata. Mas que Marcelo vai vai ter, para. vai ter. Marcelo joga Porque amanhã? Marcelo faz muita falta também, né? Tem o Guga ele falou, improvisado ali. diz ele que joga até sem uma perna. Por mim, ele joga até sem as duas. Só É, eu de acho ser que ele o ali na lateral, o respeito já é outro, mano. a gente falou isso aqui na live, né, Juninho? No pós-jogo, pós-Fla-Flu da ida, que eu, particularmente, a mudança do jogo para mim foi quando o Marcelo saiu. Sim. Ele lesionou, o jogo mudou o panorama totalmente. A primeira finalização do Fluminense foi do Marcelo, uma jogada que ele constrói praticamente sozinho ali. Só ter Ele ele em estourou. campo já muda E ele muita não, coisa. ele não estava bem no jogo. Ele tinha errado os passes ali. O Flamengo estava apertando muito. Mas o Não, mas Flamengo também não a deixou ele saída jogar. limpa, Você esse até gol limpa era falou com aí do ele. jogo do Botafogo. Para mim, o Flamengo conseguiu mais pressionar o Fluminense do que o Botafogo. Acho que no Botafogo, o Fluminense não jogou mesmo. Até tentou ficar com a bola, mas não conseguia chegar no gol. Contra o Flamengo, não. Contra o Flamengo, o Fluminense não conseguia ficar com a bola. Até mesmo antes da expulsão, o primeiro tempo, né? Que a expulsão foi logo no segundo, o Fluminense não conseguia ficar com a bola. Teve a questão das faltas, todo mundo falou e tudo mais, mas o Fluminense não conseguiu ficar com a bola, bem dizer, não conseguiu envolver o Flamengo em momento nenhum, pô. Então, Olha o comentário do Rox aí no chat dele. Eles, Lê o aí. Rox pensa igual o Joãozinho. É, Cartilha do lê Diniz. aí. Cartilha do Diniz não pega mais. Argumento preguiçoso de quem não mano, gosta dele. pessoas que ficam repetindo as coisas, mano, isso é chato. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Aí quando ganha, o dinizismo. Pô, às vezes não é só o dinizismo, é uma peça ou outra que começa a jogar. É o que eu falei aqui no começo, é um negócio que não tem explicação para mim. Eu perturbo o Denilson aí com isso, até antes do Diniz estourar, que o futebol é 70% confiança, mano. Por exemplo, 2019, o Flamengo entrava para amassar e o outro time entrava para não ser amassado. Como é que você ganha jogo Exatamente. assim? Você já está entrando, Já era meio você está que, entrando né? para não perder de muito. Você vai, no mínimo, perder de pouco, pô. Você naturalmente não arrisca, né? Eu penso assim, eu acho que vai jogar uma pelada. Pô, o time dos caras é bonzão, nosso time não tem reserva. Pô, mas esquece, nem entro. Pô, vou jogar uma pelada. Porra, caralho, tá tudo contra a gente, mas a gente vai Coragem pra ganhar. jogar, né? Isso aí. Tá tudo contra a gente. Não, mas dá pra ganhar, pô. Se a gente fizer um golzinho, eu sou sempre assim, mano. Se a gente fizer um golzinho, dá. Eu sou assim agora, pô. Já entra derrotado e é isso que acontecia, cara, na minha opinião. Além de jogar bola, lógico, o Flamengo entrava já com o intuito de amassar os outros em 2019.
e os outros times entravam para não ser amassado. E assim desenrolava o jogo. Só pra pontuar aqui, Corinthians 2-0, Roger Guedes agora. 2-0, né? Fala do Luxo aí, pô. O Caio que criticou bastante. É. E Na que telinha aqui do golaço. Botafogo aqui. O Botafogo tá jogando bola. Eu sempre fui defensor do Peixoto. E que Eu golaço falei que era do um Roger Professor, Guedes. Eu professor gosto atualizado, dele, eu queria defender ele. Mas ele fala cada merda que não dá. Ele vem Não, tu Imagi- viu a coletiva dele? Imagina ele hoje Depois do jogo contra classificando na coletiva. Vai ser até melhor que o jogo. ele vem de debater numa boca, ele sai falando as merdas pro repórter, que tu Ele fala, já vai cara, armado, ele já vai armado pra coletiva. ele falando que o Cássio ia aposentar, sendo que o Cássio não falou nada. Ele falou na coletiva, o Cássio, a gente já tá preparando esse goleiro aqui para substituir o Cássio. Se ele classificar hoje, vai estar apontada pro céu, pô. Deixa eu- Esquece. Joãozinho falou de confiança. Vamos voltar. E é isso que ia chegar. Vamos voltar lá no primeiro jogo. O panorama mudou alguma coisa? Analisando o momento de Flamengo e Fluminense? Hein, Rael? Pra mim mudou, pô. Do lado do Fluminense, né? Do Flamengo, acho que Eu não acho. mudou, não. Acho que os dois. Eu acho que mudou pros dois, assim. Eu acho que o Flamengo, mesmo vindo desses jogos, né? Dessa sequência de jogos de não convencer, eu acho que o Flamengo vem um pouco, assim, questão de 60%, 60-40, 55%, mas um leve favoritismo, assim, em questão de confiança, que você tá falando. Acho que o Flamengo aí emendou 6 jogos sem perder, né? 6 jogos que está invicto, que é importante. E o Fluminense vem a 4 jogos, né? Sem ganhar, sem sequer fazer gol, né? Isso. Mas é aquilo, né? 4 jogos sem fazer gol, os caras também podem chegar lá, pô, a gente tá 4 jogos sem fazer gol, emendar 1, 2, 3, 4. Futebol é assim, irmão, como o Flamengo também, mas é clássico. Mas eu acho que a questão de confiança mudou muito para os dois. Mas eu acho que assim, o Flamengo, mesmo não convencendo, tá chegando. Melhorou o que tinha para melhorar em questão de confiança, assim. Mas futebol é futebol e clássico é clássico e pesa para os dois lados, não tem essa. Ainda mais em jogo de mata-mata. Joãozinho, Rick no chat falando do Lucha, o Rick mandando tu responder Eu aí, não ó. vi Fala aí, a ó. pergunta. Não, Ele falando agora. O Rick mandou a respeito do Diniz. Ah, O Diniz Diniz, perde, tá. Diniz perde a mão quando começa a perder, ele começa a xingar os jogadores. Se isso faz ele perder a mão. Pô. Ele xinga ganhando também, pô. Ele xinga o tempo todo. Isso é verdade, ele é um cara muito intenso ali na beira do campo, cobra muito dos caras. Falando da confiança, cara, acho que mudou. Acho que os dois estão mal, mano. Eu achava do Flamengo chegar melhor depois desse primeiro jogo. Achava do Flamengo chegar melhor, chegar maior depois do primeiro jogo. Mas eu acho que chega os dois muito mal. Eu não esperava disso, não. Acho que o Flamengo estava na fase antes do primeiro jogo, que não tinha como piorar. E o Fluminense estava numa fase que não tinha como melhorar muito. Não tinha como passar muito daquilo ali. Foi surpreendente, né? Foi surpreendente o primeiro jogo. Se mantesse aquela fase, aquele jogo, aquele jogo, tava bom demais, tava todo mundo mais que satisfeito. E aí o Fluminense caiu muito. O Flamengo, depois daquele jogo, melhorou um pouco. Todo mundo acreditou que, porra, o Flamengo agora vai. Aí, porra, mas não foi. Não foi. Ganhou, empatou mas não jogou. Empatou com o Blense lá, eu não vi o jogo, mas todo mundo falou que foi horrível. Qual o nome do time? O Blense, que falava que tem... o repórter falou que tem o tio, pô. Tá que maluco. Isso? Tem o tio no N, pô. Tem o tio. Maluco. Vai tirar, mas ainda tem. Então amanhã os dois estão numa fase horrível, né? Vai pros pênaltis, Pra mim, o jogo é uma interrogação. O Fluminense pode fazer o primeiro tempo do Corinthians e o Flamengo pode fazer o primeiro jogo contra o Fluminense. É minha opinião. Aí, a Dani falando que o Botafogo tá jogando muito, o Bento tá pegando pra cacete. Tem jeito. Dá uma lidinha no superchat aí, no chat, né? A galera não tá botando dinheiro ainda, tem que botar dinheiro, pô, pra gente ler. Bota o Pix. O pessoal falando que o João tá voando muito, sabe muito de bola. Pessoal não, pô. Qual o nome do cara que falou isso, pô? Calma aí. Rafael Fernandes, pô. Quiser convidar uma amiga pra falar de Fluminense também, isso aí é brabo. Foi golaço do Roger Guedes. Foi um golaço. Acabei de ver aqui, foi um golaço.
chegar no. Perguntar pro Rael, chegar naquele assunto da semana aí, né? O pessoal tá fazendo um burburinho danado, tá dando um rebuliço no Twitter, principalmente, que é essa questão aí dos jogadores insatisfeitos do Flamengo, né? Ah, os jogadores não estão satisfeitos com os treinos, com as folgas. Denilson, é disso. Eu gosto do racha do elenco. É, assunto novo, assunto novo. Aí o Davi Luiz Só falando quando que perde que o elenco tá É, rachado. aí ninguém fala com ninguém. coisa, O Marcelinho e o Rincon puxava a faca um pro outro, mas era todo mundo unido, campeão de tudo. A mesma matéria, só muda o nome, muda ano, aí muda o nome e a data. aí o Davi Luiz insatisfeito, aí eu olhei insatisfeito com o Gabigol, porque ele falou que só acha que aí taxa ele. Queria saber o que o Rael tá achando nessa parada, se isso vai Com a interferir no jogo de amanhã, se declaração pode. do Felipe Luiz também, indo contra o Luiz que o São também, Paulo tinha São, falado. São Paulo Essa aí, gostou, então, assim, essa aí é eu um, achei que foi de propósito, por ser o Mas aí, Felipe é Luiz. um aí também saiu que o Felipe Luiz viu que não pegou bem e ligou para a comissão para tentar se Ah, explicar. mas aí é o que eu falei pra vocês na conversa assim, informal, né? Sendo o Felipe Luiz, mano, eu não acredito que foi sem pensar, sem querer. O maluco é muito inteligente, o maluco é culto. Não é aquele jogador que, pô, sai falando porque tá nervoso. Não é o caso dele. Não é o caso dele. Quis dar uma cutucada O mesmo. cara tinha, o cara tinha falado há 2 dias, um jogo antes, que era físico. Ele vem 2 dias depois e fala claramente que não é físico. Porra, pra mim não cola não, filho. Se eu sou o São Paulo, não cola não. O que tu achou, Assim, Rael? eu acho que, cara, essa discussão aí de Gabigol, Davi Luiz, isso é tudo burburinho. Eu acho que os caras já não têm mais o que falar tão mal do Flamengo pelo que tá jogando e tem que inventar. A verdade é essa. Porque falar do Flamengo da mídia, né? Querendo ou não, da mídia, da hype, da audiência. Então, o Flamengo tá sempre ali em pauta. Então, ele já não tem mais o que fazer. Não tem como mais falar do físico, não tem como mais falar do tático, não tem como mais falar de treinador, não tem como mais falar de nada. E eles têm que inventar isso aí. Isso aí, se vocês forem ver, ano passado também aconteceu a mesma coisa, que se eu não me engano, o Diego tinha um grupo que excluía o Vitinho de certas situações, né? O Michael, alguma coisa assim. Surgiu um papinho desse, logo depois os caras foram campeões de Aí Ela, quando o Copa, Dorival foram campeões. chegou, todo mundo voltou a se falar. Flamengo, Exatamente. Mas difícil deve ser incluir o Vitinho em alguma coisa, né? Exatamente. Tá indo pro falando do Fluminense, Vitinho, hein? Tá indo pro falando do Fluminense, hein? Vitinho, Esquece. Fluminense saiu hoje 3 milhões e meio de euros. Ele tá bem lá na O Arábia, Fluminense nem tem esse dinheiro. Pode pedido de esquecer. Diniz. E vem falar, capaz de encaixar, tá? Tá Assim, maluco. mas só para concretizar, eu acho que não tem nada a ver e eu acho que essa questão não afeta em nada para amanhã, não. E respondendo à questão do Felipe Luiz, cara, é assim, uma parada muito pesada, né, assim, da forma que ele fala, justamente por ser ele, assim, né, que é um cara que todo mundo confia, que todo mundo acha inteligente, que tem respaldo, né, que tem respaldo para falar. Então, se o São Paulo ele acha que o problema é físico, e ele acha que o problema é tático e técnico, pô, peraí, alguma coisa tá errada, né? Não pode um cara que tá dentro de campo achar uma coisa e o cara que tá fora achar outra, né? Tem que ter uma balança ali. Mas não tem o que fazer, né? É melhorar, né? É melhorar porque piorar já não tem como mais. Aí, Dene, a Gabi disse aqui no chat que. Isso aqui eu já tinha visto cedo, que o Gabigol ia ser reserva, o Pedro ia ser reserva e o Gabigol ia ser titular, porque você pode querer repetir o que ia acontecer no primeiro jogo, mas ela disse agora aqui que são 3 zagueiros, isso eu não sabia. Então aí, Exatamente, ó, eu vi isso aqui agora ia até comentar aí, parece que vai vir com 3 zagueiros e o é uma Gabigol. Não mudança sei aí. se é verdade, não vi ainda, Muda mas eu pouco o acho. time, muda pouco. Gol da América, É, hein? 3-1 Inter. Pênalti no Beira-Rio, por enquanto. mas eu acho essa questão de 3 zagueiros contra o Fluminense arriscado. Porque assim, eu acho que você tem que igualar o meio contra o Fluminense para Mudança certa, reter né, do mais a Carioca. bola. Exatamente, reter mais a bola. Pô, aquela enfiada lá que o Flamengo tomou foi por causa que o Vitor Pereira jogou simplesmente com 2 no meio de campo. Contra o Fluminense, se você iguala o meio, já fica difícil. Quem dirá com 2 a mais, né? Os caras jogaram com 4 contra 2, né, no meio de campo. Eu acho que o Flamengo poderia até perder, mas acho que ali não foi nem questão
somente do jogo. Acho que fizeram pra derrubar mesmo. Acho que Sim, ali foi sim. Não, sem contar foi isso, né? sacanagem. Ninguém deu Sem beat, contar foi um isso, problema. sem contar isso, sem Mas contar isso. aqui no primeiro jogo, o Flamengo tinha vencido por 2-0 com 3 zagueiros também. Então, assim, era uma postura diferente, jogou Exatamente. escondido. Tudo bem que no segundo tempo ele colocou os caras lá, ele tirou os 3 zagueiros, colocou um Mas, monte de mas aí terceiro. é que eu falo, tipo, será que os caras vão querer derrubar técnico em final? Assim, eu particularmente não lembro. Eu não lembro de o jogador entrar pra perder final, irmão. Entrar pra perder só. Eu não lembro. Então eu não caio muito nessa de que eu acho que o time foi mal montado, o Fluminense estava melhor Foi amassado, pô. e mereceu ganhar. É simplesmente isso. Não, O Flamengo... eu também acho. Nem se E no ganhar de primeiro, qualquer jeito. e no primeiro jogo também, o Flamengo achou 2 gols. Achou dois Não, gols. foi, Não jogou. foi massa. Foi Tipo, massa o do Fluminense Fluminense. não amassou o Flamengo no primeiro jogo, mas Ah, também eu achei. foi No melhor. primeiro tempo. Mas No foi primeiro tempo eu achei que foi melhor. massa. Mas foi melhor. Assim, O sem clima, sombra de dúvida, foi melhor. clima no vestiário do Flamengo horrível, né? Pelo menos é o que passam pra Exato, é o que gente. passa. Já no Fluminense, cometeu o Diniz, Joãozinho, um cara que consegue melhorar os caras, consegue Mano, convencer, eu sou né, suspeito vários pra falar. jogadores de Eu jogarem com gosto. ele por conta do Aí, estilo. em 2019, a discussão era se jogar bonito e perder. Ele era defensor, ele era um defensor. Isso aí a gente pode A testemunhar que questão não é jogar bonito, a questão é como joga. Se É. jogar bonito, que eles falam, é dominar o adversário, você criar chance de gol muito mais do que o adversário, acho que a chance Exatamente. de perder é menor, né? Mas eu sou fã, cara. Não tem Acho que saudade pra do Roger tudo. Machado? Oi? Saudade do Roger Machado? Pô, tá maluco, eu não aguento. Ô, Eu daí, falo, quem foi no Maracanã, quem é igual eu, igual meu irmão vai todo jogo. Quem foi com o Odair, mano? O Odair também. O Falar em Odair teu também. irmão, ele tá perturbando aqui, mandou até no privado. Se o Marcelo Quem- vai fazer diferença se ele jogar amanhã. O, E tu já o respondeu. Odair e o Roger Machado, mano, é algo bizonho. O Odair, cara, eu falo pra todo mundo, ainda é melhor, porque o Odair, ele propõe deixar o jogo ruim e ele consegue. Todo jogo que o Odair é o treinador, tem o Odair no jogo, o jogo é ruim. O daí que foi eliminado hoje com o Santos, né? Então, você vê, foi um 0-0 e 1-1. Eu não vi o jogo, eu não vi Bahia e Santos, mas Eu vi eu sei o como é que Bahia e foi o jogo, Santos. eu posso garantir como é que foi o jogo. fala Eu que o já Bahia vi amassou. dois ou Com três jogos, certeza. Mas uns fala que Bahia o dois Bahia amassou. do Santos, ele faz de tudo para amarrar a bola vai no zagueiro, volta no lateral, do lateral volta no zagueiro. E aí, muitas vezes ele tem mais posse de bola, ele bate nessa tecla, mas é para deixar o jogo ruim mesmo, é para ter menos perigo de gol para os dois lados. Ele Eu faz esse vi. esforço e ele consegue. é Eu famoso bato palma pra ele resultadista, não porque tem ele jeito. consegue. Todo lugar que ele vai, ele entrega mais pontos, né, do que É, futebol. isso aí. Mas A campanha dele no a Fluminense foi boa, né? questão dele é deixar o jogo feio. Só que a diferença dele pro Roger Machado é que ele consegue. O Roger Machado não consegue. Toma pressão. O daí não toma pressão, mano. É um bagulho, sei lá, bizonho. É difícil um jogo que ele toma pressão. E consegue ganhar, mano. Eu não sei, eu não entendo aquela fórmula lá, não. Mas falando do Dinizinho, pô, mano, pra mim é contrato de 10 anos. Seu olho brilha quando fala dele, Joãozinho. Pô, brilha mesmo, é igual o Cantarelli, né? Eu amo o homem. É o Diniz, pô, tá maluco. Diniz, Dá um corte bom, hein? né? Ótimo, é bonito. Pô, não tem como, mano. O cara, Eu amo pra o mim, Diniz, pô, tá maluco, pra esquece. mim é contrato por muito tempo mesmo, para deixar o trabalho estilo Europa, porque eu não vejo modo de não gerar fruto alguma hora, não gerar título alguma hora. Eu não vejo agora. De repente, Dentro da vai ficar lá 10 anos e torcida, não vai ganhar dentro porra da nenhuma. torcida do Fluminense, você sente que, por exemplo, se engatar em uma sequência, né, eliminado pro Flamengo, acho que aquela velha discussão voltaria Cara, dentro da eu acho própria que torcida? sempre vai ter, porque ainda temos muitos formadores de opiniões na grande mídia, na televisão. Mas se você me falar de um clima de arquibancada, a torcida ama ele, por sua maioria. Sua maioria, como era em 2019. E Sabe o até cara porque para não. pra ver uma televisão, para ver hoje um corte de um comentário. Vai ter gente batendo, e os caras realmente. E até porque Eu se não- tirasse o Diniz, contrataria quem? Pô, Quem no mercado tá? ainda tem isso, Né, ainda ainda tem tem isso. isso, né? Você pega o O Roger Marcão Flores. um O tempo sendo Roger Flores tampão. ataca o tempo inteiro.
é um bagulho surreal. Eu não sei se ele Não, tinha algum problema. hoje quem não para pra assistir o Fluminense jogar é maluco, pô. Não, mas Independente do seu time, tu para pra ver o para pra Fluminense. ver, se pegar um jogo do Fluminense, o Fluminense vai estar amassando. O Roger vai pegar alguma coisa para criticar, mano. Mano, ele fala desde o do ano passado que se virar o jogo contra o Fluminense, Rapidamente ganha. E o Corinthians jogou 2 bolas na área, ele falou que foi assim que ganhou, virando deu o jogo. certo, exatamente. Surreal. Ele quer achar um jeito de falar mal do cara. Eu não sei Não, se ele tinha algum problema quando eles jogavam junto, mas é um bagulho sinistro. Alguns torcem pro Diniz perder, né? Só pra ter razão, né? só para ter razão. Sim, eu não sei. Torce pelo próprio comentário, né? Ah, mano, nego acha às vezes assim que não critica nunca. Critico, pô. Não, normal. Quem vê jogo comigo, teve um jogo aí, eu não vou lembrar qual. Que ele mexeu e o Fluminense não ganhou. E eu falei, pô, o Fluminense não ganhou porque o Diniz mexeu mal. Ele mexeu no intervalo, não lembro o jogo, mas sem necessidade nenhuma, assim, ao meu ver, de mexer. Ele mexeu, o time foi mal e, se eu não me engano, perdeu. E eu falei, pô, perdeu porque ele mexeu, cara. Não tava jogando bem, não tinha pra quem mexer, ele mexeu, desandou tudo. Tem a escalação que ele escala errado. Às vezes ele é teimoso, como todo técnico é, com um ou outro jogador, de insistir, e não dá chance para outros. Mas, pô, eu acho que todos vão ter defeito, mas o jeito de jogar, cara, de querer se impor é o que me pega. Querer se impor. Tá Querer ser perdendo. protagonista, né, Joãozinho? É, Independente do adversário, do e no lugar. ponto que eu sou Praticar muito o futebol, saudosista, né? é que me marcou quando eu ia no Maracanã, é que, pô, mano, se tu tá perdendo, tiver que botar 10 atacantes, é 10 atacantes, mano. Alguém tem que fazer o gol, irmão, né? Não adianta. Coitado do Eu André, nunca vou né? Sempre vai esquecer. pra zaga, coitado do Eu André. nunca vou esquecer com o Cristóvão Borges tirou o Fred, mano. Na Sul-Americana, o Fluminense precisando de um gol, o Gum é expulso, ele tira o Fred para botar um zagueiro e me fala que é para recompor. Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso não vai entrar na minha cabeça nunca. E hoje em dia, acho que todo mundo vai concordar comigo que é o que 90% faz, né? Que 90% faz. Tem que manter uma estrutura, né? A palavra bonita da vez não, manter a estrutura. Não então, quer por correr exemplo, risco. está sendo eliminado, mas é melhor ser eliminado de 1-0 do que de 3. Porra, eu prefiro ser eliminado de 10. Rael, o Giovanni tá perguntando se o Cebolinha te faz chorar. Porra, que isso? Literalmente. Caraca, aí. O amigo não Aí. gosta de cebola, não? Não, Aí, esse aí me. esse amigo aí é apaixonado por Cebolinha. O Cebolinha conseguiu me irritar mais que o Vitinho me irritou a vida toda no Flamengo. Difícil. Isso que ele só tem 1 ano de time. Menos de um ano. Menos de um vai fazer ano. Vai fazer Mas, 1 ano agora. mas ele vai todos num contra um e ganha, Rael. Que isso? Ganha. Que pelo amor de Deus. Aí, ele é muito irritante, mas, cara. Seleção brasileira. E a questão é, o Giovanni pontuou bem aí. O Giovanni pontuou bem aí. Insistir. Cara, eu acho que pra mim, assim, querendo lá, tem o Cebolinha e tal, mas pra mim o Cebolinha não tá na frente do Matheus França, como da forma que agora o Matheus, como o do Matheus Gonçalves também, eu acho que são alternativas de jogo ali. O Matheus França pode jogar aberto, pode jogar por dentro. Não tem essa necessidade de sempre Cebolinha. Até porque não mostrou ainda pra que veio, cara. Eu, às vezes pego até pesado, assim, de falar, pô, esse cara é horrível e tal, pô. Mas, cara, sinceramente, boa aí, ó. o estilo de jogo dele e o estilo de jogo não encaixa ainda, não encaixou. João, qual o melhor jogador do Fla? Israel, qual o melhor jogador do Flu? Maneiro, boa, Dani. Boa, Dani. Melhor Arrascaeta, mano. Não tem como. Vai jogar amanhã? Não sei. Joga. Melhor ele. Eu acho, assim, questão de melhor jogador, o melhor jogador mais talentoso do Fluminense pra mim é o Ganso, mas o que eu queria no Flamengo era o André. Mas então, quem é melhor? Ganso ou Arrascaeta? O Arrascaeta. O amigo já tweetou algumas vezes sobre isso, quero ver a opinião sincera dele. Os dois no auge, com a mesma idade. Com a mesma idade. Joãozinho, contrataria quem? Em condição de normal. Eu Poxa. Ganso, eu gosto do futebol do Ganso.
Assim, eu sou Não fã. por ser do Assim, Fluminense, não. eu, Na verdade, por mim, jogava os dois, um do lado do outro. eu sou. Mas o jeito de jogar, eu sou saudosista nesse ponto aí também. Pra mim é o futebol do Ganso, mano. O jeito que ele joga, sempre cabeça e pé. O Arrascaeta, pra mim, eu não acompanho o jogo do Flamengo igual eu acompanho do Fluminense, mas pra mim é mais finalizador, né? Ele acha passe também, mas não é aquele passe igual do Ganso, aquele negócio mais. Refinado, né? Aquele Ele já é refinado. mais, ele arrasta mais a bola e tudo mais, mas Assim, pra mim eles se completam até, mas eu sou mais o Ganso. Sou mais, no meu time assim, é o Ganso. Daria pra jogar com os dois? Acho que, dá- acho que é tranquilo. Já jogou? Pra Poxa, jogar Não, não com velho, dá, os não. dois, Não dá, não. Não dá. Tem que não jogar pô, começa com com isso, dá não. pra jogar, dá Os pra jogar o com caras Wellington. Cebolinha conseguem, aí. O Dá Wellington pra jogar com, e consegue Thiago Santos. escalar 11 ruim, não consegue escalar dois bons, não dá dá. pra jogar Ué, com, mas o Abel falava que não podia jogar dois meses, acho que ainda dá pra não jogar pode, porque com o time perde Cebolinha e intensidade. Marinho. O time perde Cebolinha e Marinho jogam intensidade. juntos. O Caio Paulista com o Roger Machado era titular porque marcava, pelo amor de Deus. O Mas assim, atacante é titular pela marcação. O zagueiro é só. porque Era, faz gol, pô. era um ponta burro. Aí o Diniz tá chamando Sim, de lateral esquerdo. Tá bem no São Paulo agora. Jogando de lateral, né? Com o Dorival, né? Ah, o Diniz Não, fez sim. isso o Diniz já era. Sim, com o sim, sim. Alexandre Jesus também, cara. É porque ele fala em palavras bonitas para não queimar o jogador. Mas é assim, meu filho, você não consegue ser atacante, você não tem habilidade para isso. Exatamente. Tenta correr ele na lateral, de repente dá. Mas Um jogador respondendo aí, voluntarioso, né? sim. Voltaria. Respondendo o Júnior aí, questão do Ganso e do Arrasca, como o Caio falou, já pontuei algumas vezes isso no Twitter. Assim, eu sou muito fã do Ganso, desde que me entendo assim. Mas, assim, prefiro até o estilo de jogo dele do que do Arrascaeta, mas a questão é pontuar assim, quem foi melhor no auge? Pô, o Arrascaeta pra mim tá aí no auge 5 anos já, 6 anos aí de Brasil, né, que ele tem, se eu não me engano. Não é isso? É, pega o recorte de 2010 ali do Ganso. Vamos dizer que é Pra, a melhor versão. pra E cinco o Ganso anos. antes de Qual foi o auge do 2019. Ganso? No Santos ou Exata, agora no Fluminense? exata, 2010. eu colocaria o do Santos, né, que durou 1 ano e meio, 2 anos. Não Pô, eu foi acho que o isso? Ganso, eu acho que o Ganso tá Versão. jogando mais no Fluminense do que no Santos, pô. Não. Eu No acho que ele Santos tá tinha o tendo Neymar, porra. No mais Santos tinha o Neymar, pô. participação. Não, eu acho que ele talvez esteja tendo mais participações em gol agora, sendo mais agressivo. Exatamente. Acho que lá em 2010 ele fazia gol, né, mano? Hoje Ele era um ele tem cara alergia mais ao gol. Pô, mas finalizador. Chega na tinha Ele o cara do gol, Neymar, ele toca. cara. Tinha o Já Neymar. jogou O Zé Love era bom. Zé Love, pô. Zé Love, Wesley. Não, tem isso, pô, eu já tem isso. 2010, o Ganso não tinha tanta, assim, tanta agressividade de fazer gol. Acho que ele era mais um cara que ditava o ritmo, achava, pifava os caras, o Eu boto Borges, muito o nessa Ganso. tecla aí do Denilson, filho. Em time bom, jogador ruim fica mediano, jogador É, mediano vira bom. mas assim, questão de escolher um ou outro, assim, para mim o Arrascaeta tá aí no auge 5 anos aí, né? Desde 2017 jogando, né? 6 anos, né? Desde 2017, como ele ascendeu lá no Cruzeiro, vem jogando em alto nível. Essa temporada não tem tido uma temporada boa devido às lesões, mas eu, se fosse para escolher, seria o Arrascaeta. Apesar de ser mais fã do Ganso, eu escolheria o Arrascaeta pelo fato de que é um cara que se mostrou que 5 anos não é fácil você ficar no auge, né? Assim, eu acho que um cara. Um cara decisivo, né? Foi decisivo em diversos momentos aí do Flamengo, um jogo grande, o cara aparece. Essa questão Mas só para fechar, essa questão que o Joãozinho falou do jogador ruim, time bom, encaixa. O Diniz está mostrando pra gente que isso aí não funciona muito, não, porque ele tá pegando jogadores que a gente jamais imaginaria que iam render, e os caras estão jogando assim, que a gente, eu chamar o Xavier, Nino, o Matheus Mas Ferraz, Thiago Santos, time enfim. dele como time são elogiados, né? Não, mas então, ele tira o máximo do jogador. Então, assim, essa coisa do Eu não quis jogador bom, dizer acho time, que não eu não encaixa quis o dizer time. time bom em questão de jogadores bons. Eu quis dizer time encaixado. sim, de Seja forma de Tá. melhor. jogar, né? Eu De forma de jogo. Eu achei que era de vários jogadores juntos, bons, que dariam time. Agora, achei que você tinha falado isso. Né? Entendi, acho entendi. que time encaixado, tá? Time encaixado, time que você entra e tá meio que no automático ali. Aí todo mundo sobressai. Não, entendi. Assim, eu acho Como o que o único Denilson time. falou, pô, o Zé Love nunca mais jogou em lugar nenhum. O Wesley nunca mais jogou em lugar nenhum. Quase foi pro Deus, é bizarro. Pô, o Único, Palmeiras, quando o Palmeiras pegou o Wesley, pagaram a baba no uma Wesley, baba. fizeram vaquinha na internet e tudo, Sim. por conta daquilo que ele fez lá no Santos, pô. Pô, ele nunca jogou mais. É verdade. E assim, eu acho Caraca, que é tem um. mais jogadores aí. Acho que assim, o único time que o Dinheiro não conseguiu implementar o que ele faz de melhor foi o Atlético Paranaense.
Assim, Exatamente, eu falar isso. O Atlético foi o primeiro grande dele. porque foi o único que ele não conseguiu, até por causa que era um. Foi pros pênaltis, hein? Os pênaltis, né? Foi pros pênaltis, acabou Ali de. de penales, né? Tem jeito. Acho que foi o Mas único acho que é time isso. que ele não conseguiu. No São Paulo foi uma ótima passagem, assim, apesar de sempre ter aquela história, né, de que chega bem, joga mal, chega muito bem, depois vai caindo, depois começa a jogar mal, perde, é eliminado de certas competições. E o pessoal aqui Mas sabe, Aí, aqui no aí, grupo aí sabe. os defensores falam uma coisa que pra mim é até meio óbvia, né? Ele paga 2020 o foi cruel. preço por ele mesmo, porque qual era a pretensão do São Paulo de chegar onde Não, chegou? mas nenhuma. 2020 foi cruel. O exatamente. time deu um salto, No além de ter fácil, dado Foi isso, refém o do bom ele trabalho, crucial, né? Foi ele refém do bom pegou o Vasco trabalho. na Série crucial. B, se não me falha a memória, em 10ª colocação, e levou para quase classificar. Aí foi eliminado naquele jogo do Cano lá e tal, pô, culpa Guarani, dele, que ele perdeu o culpa pênalti. dele, é culpa dele. Mas, Exatamente. mas sobre o São Paulo foi cruel, porque ali ele perdeu os dois atacantes que não tinham reposição no momento crucial do brasileiro, do time final dos últimos 10 jogos. Ele perdeu o Brenner por lesão e o Luciano por lesão ali, bem na reta final. Tipo assim, a reposição eu nem lembro quem era, tá ligado? Acho que era Éder, ou era. Acho que uma crítica que pode ser feita a ele, não sei se chega a ser crítica, mas é isso, mano. Ele tem os 11 normalmente fechados e ele deixa os 11 para É, dar entrosamento e o quando ele cruzamento dos tem o restantes, azar, e o restante dois, entra, três, aí já é muito, É entendeu? muito. já É era. o que tá acontecendo no Fluminense de novo. Ano passado foi a Fluminense mesma coisa perdeu e o tá lado esquerdo acontecendo de todo, né? novo. Felipe Melo foi Tá? expulso, Marcelo, Keno, Keno, Fluminense, Quem é? o Alexandre, próprio Sander, Alexander. pô, é. Então ele acaba perdendo dois, três jogadores, faz uma diferença gigante no time dele, que não faria num outro time que não depende tanto do entrosamento, vamos dizer assim. Eu acho que aí, assim, ó. a maior questão do Diniz hoje é se ele vai daqui para frente, né? Eu acredito que vai. Acredito que vai, né? Na verdade, como é que ele faria para gerir um grande grupo, né? Vamos supor se ele fosse técnico hoje do Flamengo, de um Palmeiras, um Atlético Então, Mineiro, que são elencos recheados de time reserva e de time titular, que você tem pelo menos 20 jogadores ali a nível e o que ele faria, né, com esses 20. Acho que a maior prova seria se um dia. Vai sair, é claro, né, do Fluminense, se ele teria condições de treinar algum time O desses e cara quer se tirar teu daria. treinador, Joãozinho. O cara quer tirar teu Não, Primeiro, treinador. eu já ia mas interromper vai! Ele ele. sabe, Primeiro não, que ele vai, sabe que vai uma hora. demorar a Mas sair, vai demorar a sair. ele sabe que uma Eu hora acho, isso vai eu acontecer. acho que a segunda resposta é no Diniz mesmo, cara. Ele não gosta de elenco grande. Ele fala, ele não gosta de elenco grande. É 27 jogadores, é muito pouco. Ele fala que é o máximo que ele gosta de trabalhar é vinte e Sim. sete jogadores. E não vai ter um elenco com 27 jogadores, vai ter dois times bons, não vai ter. Ele não Aí o Rox falou uma coisa interessante aqui. Ele gostar de elenco enxuto é uma característica bem negativa Eu também. E acabei de falar, Você tem... pô, acabei de falar. ó, o Exatamente. Diego ele Dele, disse que o Ainda Diniz mais tocou. pra encarar 3 competições, né? então, mas É, acho que aí é a questão que ele gosta de manter os 11 sempre. Se deixar, ele nem mexe no jogo, cara. Se o time estiver bem e tudo mais, ele só substitui no final, se estiver ganhando para ganhar tempo. E mesmo assim ele não gosta. Às vezes Parecido tá com o 2, Jorge 3 Jesus, esse dois, time. 3 a 0 e ele termina sem mexer, se Jorge Jesus deixar. também era assim. Entendeu? Mexia bem no final. Rapaziadinha, como o Giovanni até lembrou, a gente tá quase batendo 1 hora, senão o Instagram vai bloquear. Vamos de palpite. Vamos de palpitão? O jogo de vamos. Palpitão, não amanhã? tem jeito. Palpitão não fala dele. Vamos Começa por quem, Dani? começar por quem tá jogando melhor futebol, pô. Quem? Isso aí. Máquina tricolor. Tem jeito. 2 Louco a da 0 cabeça. pra gente, 2 a 0. 2-0. 2. E tu, Raul? Eu acho que 2-1 Flamengo. 2 do Gabigol amanhã. Cara, tô confiante, mano. Tô confiante, não tem jeito. Qual mensagem tu mandaria pro Rael amanhã depois do jogo, Joãozinho? Aquele WhatsApp gostoso na hora de dormir. Só uma palavra só, normal. Ih, segura essa aí, ô Rael. Eu acho que eu não mandaria mensagem, não. Eu ia falar que a gente se encontra no final. O que importa é o final. O que importa é o final. Nesse Só caso, isso. não encontra
contra, mas, mas no final mas não. se cair amanhã, esquece, não tem final. Não, eu não tô falando da questão da resposta. Eu acho que se o Flamengo ganhasse, eu só ia falar, tá vendo? O que importa é o final. Só aí. Libertadores, será? Pode falar. Não é como começa, é como termina. Entendi. Rapaziada, Entendi. porra, maneiro demais. Obrigado mais Valeu. uma vez. Tem jeito, né, dele? Passou Resenha rapidinho. soltinha. Passou Fica na rapidinho, bola. já quase, porra, com 58 minutos de Passou live. voando mesmo. Obrigado pela parceria de vocês, tá? Obrigado pelo convite. Tamo junto. Que Sucesso vença o pra melhor amanhã. Eu não vou torcer pra ninguém. Amanhã eu não vou torcer pra você. ninguém, não. Eu quero um bom futebol. Rapaziada boa, não tem time do coração. Isento sempre. Só pra deixar claro aqui, a Dani botou aí, ó. Inter 3-1 América também. Acabou nos pênaltis. No Penagem. caso, quem passou? Acho que já acabou. Alerta de Nos penais. Não, alerta Pô, de penais, pô. 2-0 América no jogo da ida.